Oremos. Pai, entraremos agora, Senhor, na reflexão da Tua palavra, Pai, que Tu possa me orientar, Senhor, e também, Pai, dar discernimento para toda a Tua igreja, para que possamos reter aquilo que é bom, Pai, para que Tu, Senhor, orientes por meio do Teu Espírito Santo, Pai, o nosso coração, para que ele esteja preparado, Senhor, receptivo à Tua palavra, para que não resistamos, Senhor, à Tua admoestação, para que nós sejamos humildes, Senhor, e submissos à Tua vontade, ao Teu querer, Pai, para que possamos apenas, Senhor, obedecer a Ti, Pai, e entregar as nossas vidas ao trabalho da Tua obra, para a glória do Teu nome. Amém. Bem, meus irmãos, no início desse capítulo, a palavra de Deus nos dá a parábola do semeador, onde a semente cai em diferentes tipos de solo e acontecem coisas diferentes conforme o solo que simboliza os nossos corações diante da semente que é a palavra de Deus. Interessante que dos 4 tipos de terreno que são relatados aqui nessa parábola, apenas em um houve sucesso, onde cai em terra boa e ela germina e frutifica a 30, 60 e a 100 por um. Diante disso, talvez, nessa parábola que Jesus contou antes da leitura que nós fizemos hoje, eles tenham ficado um pouco desanimados. Puxa vida, de 4, só uma que frutificou. Quer dizer que 75% dos outros corações não creram e a palavra não germinou e floresceu. E talvez Cristo tenha dado essa outra parábola no sentido de que eles não ficassem tão desanimados, no sentido de encorajar os seus discípulos, ensinando que o poder de frutificar está na própria palavra de Deus e não em nós. O poder de frutificar, ele é intrínseco à própria semente, porque a palavra de Deus, ela é viva e não depende de nós, porque a palavra de Deus, ela é vitoriosa, ela é poderosa, ela é dinamite. Será que podemos confiar e contar apenas com a questão da recepção dos nossos corações diante da palavra de Deus, para que o reino de Deus possa prosperar e frutificar? Essa é a missão da igreja, meus irmãos, essa é a minha missão, é a sua missão, como sacerdote de Deus. Mas a palavra de Deus, ela tem um poder independente, que não depende de nós, para que o reino dele seja vitorioso em toda a terra. Ele não depende apenas da resposta humana para os desígnios dele, para os planos eternos dele. Nós conhecemos na Bíblia a história onde Deus usou a boca de animais. E muitas vezes nós nos achamos muito importantes. Deus nos ama sim, somos importantes sim, mas o foco não está no ser humano, está na própria glória de Deus, no seu poder e no seu reino. Ele fala não somente por meio da boca de homens. Deus fala conosco por meio da natureza criada. Você olha
para a criação de Deus, e Deus ali está falando conosco, por meio das suas maravilhas, por meio dos seus milagres. E essa parábola, então, que nós lemos hoje, nos mostra que mesmo que o semeador não veja o início e a transformação daquela semente plantada, porque ela nos fala que o semeador planta e vai dormir e não sabe e nem vê diretamente o crescimento dessa palavra, dessa semente, porque a própria semente tem dentro dela o poder de germinar e de frutificar para Deus, porque ela é a palavra viva, porque na semente existe a vida que vem de Deus. O Espírito Santo trabalha na semente e por meio dela transforma aquilo que antes estava morto em vida. A terra trabalha na semente e dali nasce uma mudazinha de planta. Então Jesus nos ensina para que nós possamos ficar tranquilos. Existe um hino, inclusive, que nos diz que o trabalho todo é dele, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. E muitas vezes nós, como pastores, como ministros, como missionários, às vezes ficamos frustrados, porque às vezes queremos enxergar o crescimento da obra do reino de Deus com os nossos olhos e não entregamos isso diretamente para Deus e não dormimos às vezes tranquilos, imaginando por que essa semente ainda não nasceu e não frutificou da maneira que eu imaginava. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos fazer a nossa parte, que é proclamar a palavra de Deus. Nós devemos semear a palavra de Deus nos corações das pessoas. Mas o próprio poder do Espírito Santo é quem vai fazer germinar nesse coração, no seu tempo apropriado, a palavra de Deus, para que dentro dessa pessoa ela seja transformada. O nosso coração, meus irmãos, ele é enganoso. Ele é estéril em si mesmo para produzir alguma coisa para o reino de Deus. No coração humano crescem apenas ervas daninhas, aquilo que provém dele próprio, porque as ervas daninhas não precisam ser cultivadas nem regadas. E o nosso coração é dessa forma, porque em nós entrou o pecado. Em nós entrou o erro. E essas ervas daninhas crescem independentemente de irrigação e de cuidado, porque elas provêm do nosso coração caído. Elas nascem em virtude do pecado que habita em nós. E o coração, então, ele está totalmente morto para Deus, e ele é incapaz de dar vida a si próprio. A vida provém de Deus. Foi Ele quem se achegou a nós. Achega-te a mim. Nós cantamos esse hino. Foi o próprio Deus que veio encarnado na nossa direção e nos libertou da morte e do inferno. Foi o próprio Cristo que entregou a sua vida. A única coisa que o semeador pode fazer é confiar, dormir e descansar e aguardar que essa semente germine da parte de Deus. Ele pode semear na terra, mas não pode fazê-la produzir. Só Deus pode produzir vida e dar crescimento. A própria palavra nos diz isso. Paulo fala assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus.
de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Louvado seja Deus por isso. Somente Deus é quem pode fazer o seu reino crescer, para que nenhuma carne se glorie em si mesmo. Somente Jesus é quem pode edificar a casa, porque senão em vão trabalham aqueles que a edificam. Não é isso que a palavra nos diz? O semeador não sabe como ela germina, porque é Deus quem age poderosamente na implantação do seu reino. Nós não podemos indicar nem a hora, nem o momento que aquela semente irá germinar no coração de cada pessoa. Nós não sabemos disso. Não podemos explicar os detalhes de por que ela só germinou nesse tempo e não como em outro coração. Não podemos explicar todas essas questões. O semeador olha e não vê, muitas vezes, nada acontecendo. Mas no fundo, Deus está ali, trabalhando naquela semente, naquele coração. Nós não podemos ver, às vezes, nenhum sinal de vida, de transformação, às vezes, naquela pessoa, mas você já lançou a palavra, e ela ouviu aquela palavra, e aquela semente está ali dentro daquele coração. A palavra de Deus, no seu devido tempo, muda as disposições da nossa alma, muda o coração endurecido. Aquela semente, muitas vezes vista como quase nada ou pequena, e quando ela começa a crescer, ela quebra o coração do ser humano. Eu, quando vim morar aqui e construir a minha casa, eu não tinha plantas lá em casa. Plantas, tinha mexerica, mas não tinha plantas ornamentais que eu queria plantar. E eu plantei muitas sementes lá em casa, acho que até demais. E daquela plantinha começou a nascer uma árvore frondosa, a ponto de que eu vejo, às vezes, quando eu saio da minha casa e vou fazer aquela curva ali, e eu vejo aquela planta que era pequena, que veio de uma semente, agora ela, com as suas raízes, ela quebrou a própria calçada e o cimento, que é duro. Uma coisa que a gente pode não imaginar, e Deus faz assim também. De uma semente Ele pode quebrar o concreto do coração endurecido do homem. E hoje aquela raiz cresceu e está trincado ali a minha calçada. Até penso em refazê-la. São exemplos que Deus traz para a nossa visão, às vezes obscurecida, de que Ele está trabalhando. Até hoje naquela árvore, quem faz aquilo é Deus, não sou eu, nenhum ser humano. Mas Deus agiu e ainda age até hoje. E assim Ele faz também em nós. A semente, ela é destinada a ser vitoriosa, meus irmãos. Essa semente, essa palavra de Deus que é plantada no seu coração, ela foi feita para ser frondosa e crescer em você, para destruir todo tipo de soberba ou destruir qualquer coisa que o seu coração se engrandece. O reino de Deus, nascido por meio dessa palavra, ele pode transformar a sua vida para que você frutifique para Ele, para a glória dEle. Nós temos muitos exemplos, se quisermos falar sobre o reino de Deus. E o projeto de Deus para a nossa vida também é dessa forma. Quando nós nos convertemos e somos ainda uma pequena semente, mas Deus quer que essa semente cresça em você e que cada mais você glorifique para Ele, na sua obra. Que você seja uma grande árvore frutífera para Deus, para que você tenha crescimento dado por Ele.
Nós somos assim, filhos de Deus e filhas de Deus, que nascemos com os nossos defeitos e as nossas falhas, mas Deus vai agindo em nós e vai nos transformando dia após dia, até chegarmos à maturidade, até buscarmos a estatura de Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo, sabendo que nós nunca alcançaremos a estatura de Jesus, mas esse é o nosso foco, e nós vamos atrás disso, porque nós seguimos a Ele, e nós estamos atrás de Jesus, numa grande comissão da qual Ele vai à frente. Não podemos ficar atrás, distantes de Jesus. Cada vez temos que correr mais próximo da Ele, sobre a liderança dEle, para que nós vamos conquistando o seu reino, o reino dEle que já foi instalado aqui, mas que ainda não está consumado, que será feito isso quando Ele voltar. Nós não podemos nos distanciar de Jesus e ficar lá no final. Começamos como uma pequena semente e vamos nos alimentando da sua palavra e vamos crescendo e frutificando para Ele, até que um dia venha a colheita, até um dia que nós fomos colhidos por Deus. Ele vai nos colher. E nós temos que apresentar frutos. Não somos salvos pelos frutos, mas os frutos são o resultado da nossa fé. O reino, ele está presente tanto na semente, também como na colheita. Ele é o reino que veio e também que virá. É um reino do já implantado e do ainda não, quando se consumará na sua volta. Não podemos perder de vista o retorno de Cristo em nossos corações, porque senão nós ficamos acomodados, pensando, ainda está longe da vinda do Senhor, eu ainda vou ter tempo para fazer as suas coisas. Não, meus irmãos, não sabemos o dia de amanhã, não sabemos quando teremos chamados. Todo aquele que nasceu dessa divina semente, nasceu então para receber essa maturidade. E a maturidade não é uma questão de idade cronológica. Não é porque somos de idade avançada. Muitas vezes uma criança e um jovem pode ter maturidade maior do que um velho. O Senhor nosso Deus chamou Samuel, sendo ele ainda criança, e agiu na vida dele. E ele cresceu e frutificou para Deus, até mesmo quando velho. E foi um grande homem de Deus. Como semeadores, nós devemos sim ter paciência. Muitas vezes, sabe, irmãos, eu fico frustrado, sabe? Porque nós temos nossos planos humanos e os nossos corações. Eu creio que todo pastor ou alguém missionário que busca trabalhar na obra do Senhor, nós vislumbramos que a glória do Senhor seja manifesta por meio da sua igreja. E às vezes nós ficamos desanimados, sabe? Mas não destruídos. E às vezes nós queremos, ver esse crescimento do reino de Deus. Mas essa palavra vem também para nos mostrar que nós devemos ter paciência e descansar nele, porque a obra é dele, não é minha. E que ele haja no tempo dele. Mas a gente tem também nossos sonhos e somos falhos. E desejamos ver a obra do Senhor, né, com muitas almas sendo levadas a Cristo, né? A gente tem isso. Mas aprendemos com a palavra do Senhor para esperar nele e confiar nele. Devemos ter paciência até a colheita. Tiago fala assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. E a segunda vinda do Senhor
será a coisa mais gloriosa da história humana, porque Ele virá com poder e grande glória nos céus, entre as nuvens, para reunir com a sua igreja, para estarmos unidos para sempre com Ele. E somente Deus conhece o dia dessa colheita. Mas nós devemos nos preparar, não podemos ficar desatentos. Não podemos, meus irmãos. Temos que ficar vigilantes e orar sempre ao Senhor. Somente Deus conhece esse dia. E nós temos que crer que a palavra de Deus não volta vazia para Ele. Por isso, proclamai o seu reino todo dia, todo tempo, insta, admoesta, não perca tempo da sua vida sem proclamar a palavra do Senhor. Lance a semente à terra. Recebemos essa ordem, essa ordenança dessa grande comissão e devemos então semear sempre, sem desanimar. Não podemos largar o arado, porque senão não seremos dignos do reino de Deus. Nós recebemos essa ordem e temos que cumpri-la cabalmente. É Deus quem detém todo o controle sobre a sua semente e sobre o seu reino. E nosso Deus é um Deus vitorioso, Ele não é o Deus de fracasso. A igreja, como agente do reino, começou pequenina e fraca, com poucas pessoas reunidas, e hoje ela alcançou até os confins da terra. Louvado seja Deus por isso. O crescimento do reino veio então, e hoje se espalhou por todo o planeta, não pela força humana, mas pela força da palavra de Deus. Ninguém conseguiu aprisioná-la, nem mesmo quando prenderam Paulo, e ele ficou por muito tempo enclausurado, mas a palavra de Deus estava livre de correntes e de amarras, e mesmo ele estando preso, a palavra de Deus frutificou no coração dos homens, para mostrar que não foi Paulo, mas sim a palavra de Deus é quem tem poder de liberar os escravos do pecado. A palavra de Deus nunca perderá. A palavra de Deus é gloriosa, vitoriosa, ela é vida em si mesmo. Nós fomos criados pela palavra do Senhor. As coisas vieram a existir por meio da sua boca. A palavra dele não são letras de alfabeto escritas em folhas, mas ela é vida verdadeira em si própria. O reino chegou por meio de um bebezinho deitado numa manjedoura, frágil. E depois então se espalhou e cresceu por toda a terra, louvado seja Deus. Jesus, quando escolheu os seus apóstolos e discípulos, ele não buscou homens letrados, ele veio e buscou pessoas simples, para mostrar que nós, pessoas simples, que ele nos chama, e que ele não faz acepção de pessoas, para as pessoas que trabalham no seu reino. A mensagem da cruz foi um escândalo e loucura para judeus e para gregos. Mas é nessa loucura que pregamos onde está a força de Deus em nós. Não pela sabedoria humana, nem pelo conhecimento. Porque o verdadeiro conhecimento é Cristo. Esse é o verdadeiro conhecimento, que jamais terá fim. Por toda a eternidade aprenderemos coisas que nunca se findarão, porque Deus não é limitado. E a Bíblia nos diz que nós não podemos desprezar os pequenos começos. Nós temos os nossos pontos missionários, pequenos pontos missionários, não desprezemos esses pequenos começos. Meus irmãos e irmãs, nós, como ministros de Deus, como postulantes, como ministros locais, não vamos desprezar os pequenos começos, porque não trabalhamos para nós mesmos, mas trabalhamos para Deus. Confiemos nele.
palavra de Deus nos disse que ninguém dá nada pelo um grão de mostarda, mas que depois ela se transforma numa grande árvore, onde os pássaros vêm se aninhar nela. E assim também o mundo às vezes nos vê como coisas insignificantes, porque talvez tenhamos os nossos pequenos pontos missionários, mas Deus nos enxerga de uma maneira diferente. Para Deus aquilo ali é de suma importância para Ele, porque é o reino dEle, é Ele que é o responsável, nem eu, nem Rafael, nem Mateus, nem o reverendo Dan. Nós somos simples servos dEle, que buscam trabalhar em obediência, que nós possamos ter paciência para esperar que o seu reino frutifique. Por isso, meus irmãos, vamos andar sempre buscando a todo tempo proclamar essa verdade para as pessoas. A igreja cresceu por meio do Pentecostes e nada conseguiu impedir o seu crescimento. Nada. Os cristãos foram jogados aos leões, foram queimados vivos. Mas a palavra de Deus prosperou, continuou a crescer, apesar dessas intempéries. Foram decapitados, mortos pela espada, torturados, açoitados. Mas a palavra de Deus floresceu. Foram queimados, e nada disso conseguiu diminuir o entusiasmo dos cristãos que viveram antes de nós. Os nossos irmãos deram sua vida por Cristo. O que nós estamos fazendo para o reino de Deus, às vezes eu sinto vergonha de mim mesmo, sabe, meus irmãos? Olhando para os tempos atrás, eu assistindo aquele filme Paulo Apóstolo, isso, né? Paulo Apóstolo. Depois eu me ajoelhei na cama e chorei e falei: Senhor, me perdoe, Senhor, por como não somos nada diante desses grandes homens que entregaram a sua vida, que não amaram a própria vida por conta do teu nome. Eu me senti envergonhado diante de Deus, sabe? E chorei assim: Senhor, homens do qual o mundo não era digno, homens que não viveram para si, mas entregaram sua vida totalmente para a causa de Deus. A igreja continua crescendo, meus irmãos. Ela quebra, é como uma rocha lançada, não por mão humana, mas que quebra todo o reino humano. Por isso nós devemos confiar no Senhor e nunca deixar de proclamar a sua verdade. E eu reafirmo para vocês: fiquem firmes, inabaláveis, confiem no Senhor, porque é Ele quem tem planos para nós. Planos para que nós prosperemos, não financeiramente ou materialmente, mas prosperemos no reino de Deus. É isso que Ele quer que nós prosperemos, é essa prosperidade que Ele quer para nós. Que sejamos ricos em frutos espirituais em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. Amém.